capítulo 15 e o versículo 11 de Lucas. Quem achou, diga: eu encontrei. Capítulo 15 e o versículo 11. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que seu pai havia dado e partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta ou desenfreada. Versículo de número 28. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um dos seus mandamentos seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vejo esse seu filho, diga comigo, esse seu filho. Olha para o irmão e diga assim: esse seu filho. Dá um tapa nas costas e diga assim: está dizendo que é seu filho, não reconhece como seu irmão. Diga mais forte, irmão. Está dizendo que é seu filho, mas não reconhece que é seu irmão. Daqui a pouco você vai entender por quê. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus, ele conta uma série de parábolas. E nesse capítulo 15, Jesus vai contar pelo menos 3 parábolas. Na verdade, quando ele conta a primeira parábola acerca das ovelhas, e depois conta da mulher que perdeu as dracmas, e depois chega na história do filho pródigo, Jesus está falando do mesmo assunto, ou seja, de forma diferente, mas o final é o mesmo assunto. Jesus, ele está falando acerca de um pastor que possuía 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Tinha 100 ovelhas, e que tinha de costume todos os dias pela tarde, não tem retorno aqui não, mano. Que tinha de costume todos os dias pela tarde, ao trazer as suas ovelhas para dentro do aprisco, ele tinha como de costume contar as suas ovelhas. Ele percebe que um dia ele conta e percebeu que só tinha 99 e que faltava uma ovelha. Ele deixa as 99 num lugar seguro, num lugar protegido, e ele sai em busca da ovelha que se havia perdido. Ao sair para encontrar a ovelha que se havia perdido, Jesus vai dizer que ao encontrar essa ovelha, ele joga ela nas suas costas, mas não vai para o lugar seguro onde ele havia deixado as ovelhas, ou seja, as 99 no lugar seguro. Ele joga nas suas costas, e ao jogar nas suas costas, ele vai chamar todos os seus amigos, e vai celebrar com seus amigos, porque aquilo que se havia perdido, ele acabara de encontrar. Depois Jesus conta a mesma história, mas com fatos diferentes, e ele vai contar acerca de uma mulher, que dentro da sua casa ela tinha 2 dracmas, e ela percebeu um dia, quando ela foi buscar essas 2 dracmas, percebeu que se havia perdido. Ao perceber que se havia perdido, ela começa a fazer uma faxina na sua casa. Eu fiquei sem entender por muitos anos quando eu li esse texto, porque todas as vezes que eu observava isso aqui, algo não fazia muito sentido, porque as 2 dracmas representavam algo de valor para essa mulher. E a gente sabe que coisa de valor, a gente guarda as 7 chaves. Coisa de valor a gente guarda em lugar seguro. A gente não guarda aquilo que é de valor em qualquer lugar. A gente guarda em lugar seguro. Porque a gente sabe que todas as vezes que precisar, a gente sabe, mesmo que se esconda, a gente esconde no lugar que é acessível. Que quando você lembrar, você já sabe aonde se direcionar para resgatar ou para pegar isso. Mas ela percebeu que havia se perdido. Ela começa a fazer uma faxina na sua casa. Quando ela termina essa faxina, depois de fazer toda uma geral na sua casa, ela encontra as 2 dracmas. E o mais interessante é que quando ela encontrou, ela chamou todas as suas vizinhas. Correu, bateu na porta de cada um e disse: venha para minha casa. Venha, porque nós vamos fazer uma festa em casa. Eu quero me alegrar com vocês hoje, porque o que eu havia perdido em casa, eu acabei de encontrar. Só que depois Jesus vai encontrar outra situação,
ou seja, a mesma situação, mas vai contar outra parábola para basar o que ele está dizendo aqui. E ele vai falar acerca de um pai que possui 2 filhos. Só que nas 2 primeiras tem algo interessante. Olha para cá, isso é um acidente de percurso. Olha para cá, nas 2 é interessante, porque na primeira, Jesus está falando de um homem que perde aquilo que está fora, porque ele perdeu as ovelhas. A ovelha que ele não perdeu dentro do aprisco, ele perdeu fora do lugar habitual, onde ele colocava elas em segurança. Ou seja, primeiro, ele perdeu o que estava fora. Na segunda parábola, Jesus fala daquilo que se perde dentro. Aí eu fiquei mexendo aqui com o meu cérebro aqui, e eu achei uma coisa interessante. O que você achou interessante? É que Jesus está dizendo, o que se perde lá fora é a coisa mais fácil de resgatar, pastor Júnior. Porque o que você perde fora, você só tem que ter o trabalho de buscar, porque perdeu. O que se perde lá fora, você tem mais facilidade de buscar. Se perder um carro, você trabalha e reconquista. Se perder uma casa, você trabalha e reconquista. Ou seja, tudo que se perde fora, você tem mais facilidade de trilhar o caminho, só fazer uma busca, você vai encontrar. E o que se perde dentro da casa? Coisa simples, basta fazer um detox, basta fazer uma faxina. E o que Jesus está dizendo? Que essa mulher só encontrou essas 2 dracmas depois que ela fez uma faxina. Então tem coisas que se perdem dentro da nossa casa, dentro de nós, que só precisa fazer uma faxina. Tem coisas que você só precisa liberar aquele perdão, aquela raiz de amargura, só arrancar ela, só fazer uma faxina espiritual, e você vai encontrar os valores que você perdeu. Tem valores e princípios que nós perdemos, que não precisa muita coisa, não precisa correr atrás de profeta, não precisa correr atrás de ninguém, não precisa nem incomodar o pastor da igreja, porque a gente tem mania de perder tempo, irmãos, desgastando o sacerdócio da igreja com coisas que nós mesmos temos que resolver. Tem coisas mal resolvidas em nós mesmos, que nós mesmos perdemos esses valores, esses princípios, que a coisa mais simples é só fazer um detox espiritual na sua vida, aí você vai encontrar esses princípios que você perdeu. É fácil, é só fazer essa faxina, tirar tudo que se apega, se prende ao seu passado, toda essa ausência de perdão que você não tem, é só fazer uma limpeza. Mas aí tem um problema, porque se perder o que está fora é fácil encontrar, e o que está dentro da casa, nessa segunda história, é mais difícil. Ou seja, na terceira, por que é mais difícil, pastor? Porque aqui não se fala daquilo que se busca para encontrar. Aqui não se fala daquilo que se perde dentro da casa, só fazer uma faxina. Porque se você observar, o versículo 11 aqui, Jesus já começa dizendo que esse homem tem 2 filhos. Quantos filhos que ele tem? Quantos filhos? Jesus já começa afirmando. Em outra expressão ele vai dizer, havia, ou seja, ele está dizendo que isso aqui não é uma parábola. Ele está dizendo que isso aqui é uma história que de fato aconteceu. Porque essa questão de existir havia, é uma afirmação de que de verdade a história aconteceu. Não é uma comparação, como ele estava fazendo das outras vezes, ou de quando ele contava uma parábola. Ele está afirmando que existia. Só que ele começa dizendo acerca de um homem que possuía 2 filhos. Só que é algo interessante, que essa história é tão interessante, que Jesus vai falar de 2 filhos. Só que eu encontrei algo interessante aqui. Diga o que, pastor? Me anima a pregar porque eu sou assembleiano, irmão. Diga por quê, pastor? Eu sou movido pelo grito e pelo glória a Deus. Diga por quê, pastor? Algo interessante é que Jesus está falando, pastor Júnior, acerca de 2 filhos que esse homem tem. Só que eu passei a vida inteira condenando o filho pródigo, porque eu dizia que ele era rebelde. Eu dizia que o filho pródigo não tinha nem relacionamento com o pai. Por quê? Porque o filho pródigo, a gente sempre diz que ele é pródigo porque abandonou o pai. E a gente sempre pegou o filho mais velho e colocava numa posição de que ele era o melhor da casa. A gente sempre pegou a figura do filho maior, do filho mais velho, e a gente colocava a figura do filho mais velho como sendo uma pessoa responsável, uma pessoa de boa índole, uma pessoa. Só que hoje eu não quero falar do filho pródigo, ou seja, do filho das qualidades do filho mais velho. Eu quero te falar do filho pródigo.
Eu quero te apresentar algo do filho pródigo que vai mudar a sua visão nessa noite aqui. Quero te falar algo que Deus vai te dar um foco naquilo que está desfocado na sua vida aqui nessa noite aqui. Algo que vai abrir um precedente na sua vida e que depois desse culto aqui, nos momentos que me sobra aqui, sua vida nunca mais vai ser a mesma neste lugar aqui. Não, vou repetir que você não pegou ainda. Eu estou dizendo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma nesse lugar aqui, depois que o Pai te tomar pela mão e te trazer de volta para o coração dele aqui hoje. Algo interessante que eu descobri na vida do filho pródigo é porque a gente condena ele demais e a gente pega muitos pensamentos dos outros, sai passando pela frente, mas não estuda. Tem algo interessante, que a primeira coisa que eu descobri na vida do filho pródigo é que ele tem o que o mais velho não tem. Diga o quê? Diga o quê? Olha para o irmão e diga assim: ele tem visão. Não, está fraco, diga, ele tem visão. Pastor, por que ele tem visão? Vou te explicar por quê. Ele tem uma coisa que o outro pode ser mais velho, por não ter abandonado a casa do pai. O outro tem caráter, mas não tem visão. Esse aqui o mais novo pode não ter caráter, mas tem uma coisa, tem visão. Quer ver a diferença entre o filho mais novo para o filho mais velho? É que o mais velho tem caráter, mas não tem visão. Mas o mais novo tem visão. Quer ver uma coisa? Ele chega para o pai e diz assim: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero parte daquilo que me compete. Quando ele está pedindo isso para o pai, ele está tendo visão. Ou seja, ele está se posicionando na casa, porque ele sabe quem ele é na casa. Vou repetir: ele sabe quem ele é na casa. Ele sabe qual é a sua posição na casa. Que posição? A posição de filho. Porque só os filhos têm direito à herança do pai. Vou repetir: só os filhos têm direito à herança do pai. Quando ele chega até o pai, ele está dizendo assim: eu quero parte daquilo que é meu. E sabe o que o pai vai fazer? O pai não vai negar nada para ele. O pai não vai dizer que não vai dar. Imediatamente o pai começa a fazer separação dos bens e começa a entregar para o filho. Por que ele deu para o filho? Porque ele entendeu que o filho tinha direito. E se o filho tinha direito, então ele está dando aquilo que compete ao filho. Ou seja, entre o mais velho e o mais novo, ele tem uma coisa chamada visão. Ele sabe quem ele é. Ele sabe a posição que ele ocupa na casa. Ou seja, ele sabe que se ele pedir ao pai, o pai não vai negar nada para ele. Ele sabe que o pai não nega nada para os seus filhos. Ele sabe que como filho, tudo que a casa do pai tem é direito legal dele. Ele sabe que ele é possuidor de tudo que o pai tem. Ou seja, a visão dele é tão aberta que ele entendeu que a visão dele era muito mais longe. Ele entendeu que a visão dele era mais aguçada, porque ele era filho, e como filho ele tinha direito à herança que o pai tinha aqui na casa. Quando ele pega parte dos seus bens, ele toma posse daquilo que é dele. Ele pode não saber fazer uso daquilo que ele vai receber do pai, mas o pai dá, porque o pai não nega. Jesus disse uma vez: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E Jesus disse ainda: qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra ou serpente? Aí Jesus disse assim: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. O nosso problema é que nós não entendemos qual é o nosso posicionamento dentro da casa do Pai. E às vezes, já prestou atenção? Você baseia pela oração do Pai Nosso. Nós temos mania de chegar e nos lançar no altar, pastor Júnior, e a gente começa a fazer aquela oração: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa os pecados que eu cometi, aqueles que eu não vou cometer. A gente só entra na presença de Deus, primeiro, reconhecendo que a gente é pecador e contando o pecado que Deus já perdoou há muito tempo. Só que a oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino a nós, seja feita a tua vontade. Depois diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entendeu não? Ele está suplicando primeiro pelo pão.
E depois que ele vai pedir perdão pelas nossas ofensas, porque o Pai é mais interessado em colocar pão na mesa para você comer, para cuidar de você, porque o perdão já é uma garantia da cruz do Calvário. Cristo já nos perdoou nele quando ele foi pregado na cruz do Calvário. Mas a nossa consciência está tão aprisionada que a gente só pensa nos nossos problemas do dia a dia, e esquecemos que o Pai tem prazer de rasgar o céu e nos abençoar. Toda sorte de bênção Deus já nos deu por antecipação nas regiões celestiais, disse Paulo aos Efésios 1:3. Nosso problema é que nós estamos perdidos. Somos filhos, mas não reconhecemos nosso direito. Deixa eu resumir isso aqui. Esse menino pega parte do seu bem porque o pai não negou, porque era filho. Ele pega parte dos seus bens e foi para uma terra bem distante. Ao chegar nessa terra distante, aparece uma série de amigos para estar do lado dele. Os amigos começam a cercar ele agora. E ele passa dias e noites somente em festas embaladas, gastando seu dinheiro com meretrizes, com tudo que ele podia gastar. Ele estava usufruindo dos bens que o pai deu para ele, e ele começa a gastar tudo. De repente os amigos estão próximos, enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele tem como pagar a conta da noite, alguém está do lado dele. As pessoas estão do lado influenciando ele a gastar aquilo que o pai deu para ele. E aí eu aprendi uma coisa, que esse menino tem visão, mas não tem uma coisa: caráter. Vou repetir. Ele tem visão, mas não tem caráter. É o oposto do outro. A sua ausência de caráter faz com que ele se relacione com pessoas mau caráter como ele. E as pessoas que vão aproximar a estar próximo desse menino, desse moço, só vai aparecer para tirar dele, nunca acrescentar. Só vai aparecer para tirar o que ele tem. Porque aprenda uma coisa: você só vai conhecer as pessoas que andam ao seu redor, ou que está do seu lado, não é quando tudo está bom do seu lado, quando tudo está dando certo. Você vai passar a conhecer as pessoas que assentam do seu lado, que sentam na mesma mesa que você, que sentam do seu lado, no seu dia a dia. Você só vai conhecer elas depois que uma crise bater na sua porta. Porque a gente, para atropelar o propósito de Deus na sua vida, é o que mais tem. Gente para te empurrar fora da cruz e do propósito é o mais que você vai encontrar. Mas pessoas para somar com você e dizer assim: pode até que eu não tire proveito de você, mas eu vou te empurrar para o propósito e vou te colocar no coração de Deus. Quando acabou o dinheiro, não tinha como pagar a conta do garçom mais. Quando acabou o dinheiro, não tinha propina para dar mais. Os amigos se ausentaram, deixaram ele. Aí ele foi conhecer qual era a realidade dele agora. Distante da casa do pai, gastou tudo que o pai deu. E agora está perdido, porque não tem ninguém. Os amigos foram arrancados. Mas sabe o que eu acho mais bonito? É que o texto diz assim: e tendo ele acabado com os seus bens, Deus enviou fome sobre a terra. Olha para cá. E tendo ele acabado com os seus bens, Deus enviou fome sobre a terra. Uma grande fome tomou conta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus sabe a hora certinha de tratar com os seus. Eu fiquei pensando, por que a fome não apareceu? Essa crise não apareceu quando ele tinha recursos financeiros. Deus permitiu tudo isso até ele acabar com tudo, para depois a fome vir.
Porque tem crises que vão aparecer na nossa vida, presta atenção nisso, que elas não são vendavais do diabo. Porque a gente tem mania de associar todo o mal que nós passamos ao diabo. Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, Deus que está dizendo, depois dessas coisas, disse o Senhor Deus disse a Abraão, provou Abraão, testou Abraão, tentou Abraão, e diz assim, pega seu único filho, Isaque. Sabe o que Deus está dizendo? Somente eu tenho o direito de provar os meus filhos. Nem todo mal que você passa está associado ao diabo. Porque tem crise que Deus envia para melhorar o meu caráter, para me trazer para a posição, para me colocar de volta no propósito, para fazer eu trilhar o caminho de volta. Então tem uma palavra profética para você que entrou aqui quase desistindo nessa noite, dizendo, vou parar, não consigo. Deus te trouxe aqui para mudar o seu rumo, para te dar o foco outra vez e dizer, essa crise não é para a sua morte, é para te trazer de volta. Ora marassure marasei. Pastor, mas eu estou pronto para desistir. Fica firme como você está nessa noite. Essa crise é só Deus dizendo, eu estou te trazendo de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Eu estou trilhando o seu destino de novo. Eu estou trilhando o seu caminho. Pastor, mas deu tudo errado em 2019. 2019 é passado. O seu tempo agora é 2020. E Deus me trouxe aqui para dizer, prepara que você querendo ou não, o Pai vai te encontrar de volta, vai te trazer de volta. A restituição de Deus será visível na tua vida nesses próximos meses. A restituição de Deus será visível na sua vida. Não existe vale sem propósito. Não existe aperto sem propósito. Você só não tinha entendimento daquilo que acontecia na sua vida quando você estava à mercê desse mundo, do sistema desse mundo. Quando você conheceu Cristo, Paulo disse aos Gálatas capítulo 2 versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora é a vida do Filho de Deus que se move em mim. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que me sucede agora é só permissão dele ou aprovação dele. Uramas, uremidivasei. Fica de pé, moço. Senhor mesmo. Andora ser de vararcel. Me maraio sureforme de kawasei. Deus lhe trouxe nessa noite só para te dizer que o que não aconteceu nos últimos 3 anos, destravo na sua vida nessa noite aqui hoje. Disseram que as coisas não iam sair do seu lugar, mas eu movo a estrutura espiritual ao seu favor nesse instante. Porque o que está retido na mão do valente, eu estou colocando anjos para guerrear ao seu favor nesse momento. Eu vou te dar um sinal ainda essa semana. Até quinta-feira eu vou te dar um sinal visível para você entender que eu ainda tenho controle da sua vida ainda. Não é porque a porta diz muitas vezes não, que significa que vai ficar sempre abrindo e dizendo não para ti. Eu estou abrindo uma grande porta nessa noite e estou destravando o seu destino neste lugar. Só para você saber que eu sou Deus da sua vida, eu tomo a vida daquele homem que está no estado do Rio de Janeiro agora e faço ele chamar o teu número ainda essa semana. O número que aparece na sua pina é o número 57. Deus disse, quando o número 57 aparecer, fique tranquilo, porque eu estou desencadeando o seu destino nesse lugar, diz o Senhor para ti nessa noite aqui. Deixa eu atropelar para ganharmos tempo.
Meharas, o Bibabachei. Pode ser um negócio para o senhor, moço? Estou vendo uma mesa na minha frente, aqui na sua frente aí. Uma mesa de vidro. Vejo um monte de pastas em cima dela. Tem uma que tem que ser assinada para te favorecer. Só que quem tem a caneta segura aqui na orelha e não solta a caneta. Deus falou assim: eu estou movendo a vida dele agora, porque eu vou destravar o seu destino nessa noite aqui, diz o Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: não se assuste, Deus está na casa. Todas as crises que nos vêm, é Deus querendo te trazer para o propósito. Quando vem a crise, Ele vai pedir emprego a um dos cidadãos dessa terra. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar na casa dos porcos. Na casa dos? Olha para o irmão do lado e diga assim: meu irmão, na vida você tem duas opções. Ou permanece na casa do pai, ou fica na casa dos porcos. Ah, pastor, você está inventando? Não, está escrito aqui que ele foi parar na casa dos porcos. Na casa dos porcos desceu tão depravadamente a sua estrutura espiritual, a sua estrutura física desceu tão deploradamente, tão baixo, que ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: de desejar comer as bolotas que se davam aos porcos. E mesmo assim, alguns dias aí prega por aí, diz que ele chegou a comer, mas o texto diz que ele desejava, mas não comeu. Ele queria, mas não comeu. Desejou, mas não comeu. Porque nem as pessoas, os donos dos porcos, da casa dos porcos, nem permitiam ele comer. Só que tem um detalhe, diga o quê? Diga o quê? Quando de repente ele percebeu que ele está num estado tão humilhante, na casa dos porcos, a mente dele voltou. Porque o texto diz assim: e caindo em si, diga comigo, caindo em si. Diga mais só, caindo em si. Quando ele caiu em si, sabe o que aconteceu? Ele lembrou, recordou da casa do pai. Alguém entendeu? Deu aleluia, glória a Deus. Porque alguém só pode lembrar da casa do pai quando ele cai em si. Quando ele caiu em si, ele lembrou que na casa do pai tinha abundância de pão. Não, você quase entendeu, eu vou repetir. Ele entendeu quando caiu em si que na casa do pai tinha abundância de pão. Sabe o que ele entendeu? A casa do pai é melhor. Aqui eu estou sofrendo, aqui eu estou padecendo, mas lá na casa do meu pai tem pão, tem milagre, tem cura, tem tudo o que eu necessito. Até os trabalhadores da casa do meu pai tem pão em abundância. Porque deixa eu dizer uma verdade, meu filho, pode faltar o que quiser fora dessas portas, mas aqui nunca vai ter crise. Aqui é Cristo que governa nessa casa. Por quê? Porque aqui sempre vai ter pão fresco para você comer, vai ter abundância posta na mesa para você comer. Deus tem prazer de alimentar o seu povo. Enquanto ele está aparecendo na casa dos porcos, que ele caiu em si, lembrou da abundância da casa. Alguém só pode retornar ao propósito de Deus quando ele entender que ele está no lugar errado. Sabe o que eu achei mais bonito? Diga assim comigo: na casa dos porcos, ele está sujo como os porcos. Diga mais forte: ele está sujo como os porcos. Está com as roupas rasgadas na casa dos porcos. Diga mais forte para você me animar: está com a roupa rasgada na casa dos porcos. Diga: ele está no estado triste na casa dos porcos. Diga: ele está sujo na casa dos porcos. Agora olha para o irmão e diga assim: só que tem um detalhe. Pode estar na casa dos porcos, mas não perdeu a sua verdadeira natureza. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, se fosse a Assembleia, eu podia dar glória a Deus.
Pode estar na casa dos porcos, mas não perdeu a sua verdadeira identidade. Porque quando ele caiu em si, ele lembrou: eu tenho uma casa que tem abundância. Eu não preciso ser escravo neste lugar. Eu não preciso viver essa situação, porque meu pai tem abundância, tem abundância, tem abundância, tem abundância, tem abundância, tem abundância, tem abundância. Pega essa palavra. Eu estou dizendo para você, esse ano é o tempo da abundância de Deus na sua vida. Vai ter muito dinheiro na sua conta. Pastor, Deus não dá? Claro que dá. Vai ter. Estou sentindo Deus nesse lugar. Estou sentindo Ele aqui. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Ai, espera que eu vou orar pela senhora. Caindo-se, retornou para sua casa. Quem me dá mais 5 minutos aí para me terminar? 5, 10, 15, 20, pode ser a meia-noite. Mais 5 ali, meu irmão, tem uma hora. Brincadeira. Ele caiu em si. E a natureza dele lembrou que ele tem pai. Porque aprenda uma coisa: pode ter entrado aqui com mentalidade de escravo hoje. Pode ter entrado aqui com a mente presa. Mas o que está dentro de ti, o que nutre dentro de ti, ninguém pode roubar o DNA do pai na sua vida. Pastor, mas eu caio. Não tem problema. A sua natureza continua sendo de filho. Porque senão você estava lá na casa dos porcos. Você só entrou aqui porque você encontrou o caminho de volta para os braços do pai. Deixa eu concluir isso aqui. Amanhã, se der tempo, eu continuo pregando isso. Quando ele está retornando, ele ensaia uma oração. E na oração ele diz assim: eu vou para a casa do meu pai, onde os trabalhadores têm abundância. Minha natureza ainda é atraída pela presença do pai. E eu vou para a presença do pai. Ele diz assim: vou chegar para ele e vou dizer: pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça pelo menos como um dos seus trabalhadores. Aí o texto diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele se levanta e vai em direção à casa do pai. Quando ele vai em direção à casa do pai, a visão dele que estava ofuscada abriu de novo. Quando ele vai em direção à casa do pai, ele já determinou dentro dele mesmo: não tem nada que assalta meu 2020. Eu vou viver o melhor na casa do pai. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ele está dizendo para ele mesmo, pastor Júnior: nada sabota o propósito de Deus em 2020. Nada me tira da presença do pai. Custe o que custar, da maneira que eu tiver, mas eu vou retornar para os braços dele e vou viver em plenitude tudo o que ele tem reservado para a minha vida. Quando ele está se aproximando, o pai está na porta. Está onde? Olha para quem está do lado do seu irmão e diga assim: meu irmão, Deus nunca saiu do centro. Quem saiu foi você. Deus continua, o pai continua no mesmo lugar, todos os dias pela tarde, de braços abertos, esperando o filho retornar. Porque tem coisa na nossa vida, presta atenção nisso, e nós vamos encerrar aqui, vamos orar. Presta atenção nisso. Tem coisas na nossa vida que nós estamos perguntando por quê e para quê em Deus, pedindo resposta, que Deus nunca vai te dar resposta e nunca vai falar. Sabe por quê? Porque o pai continua no mesmo lugar. Quem saiu da posição foi você. Quem abandonou a casa do pai foi você. Pastor, por que as coisas estão atrasadas na minha vida? Por que as coisas não conseguem acontecer? Porque o pai continua no mesmo lugar. Quem saiu do propósito foi você.
E o que eu faço? Não pergunta por quê nem para quê. Cai em si hoje e volta para os braços dele, que ele continua no mesmo lugar. Poderoso no mesmo lugar. Para começar toda boa obra na sua vida e aperfeiçoar até o final. Já encerro. Quando o pai avista o filho, não é o menino que chega até a porta. O pai está tão ansioso que o pai se lança em direção a ele, o abraça, o beija e o traz de volta para a porta. Oh, glória a Deus, alguém entendeu? A lógica não seria o pai pegar o filho e levar para dentro da casa, irmãos? O pai não colocou o filho dentro da casa. O abraçou, o beijou, ficou feliz pelo retorno do filho, mas falou assim: venha para a porta. Quando ele parou na porta, o menino vai dizer assim: pai, eu tenho algo para dizer, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho mais. Sabe o que o pai fez? Alguém entender? Sabe o que o pai fez, pastor Júnior? Virou as costas para ele. Ele está fazendo uma oração de reconhecimento. E o pai, quando ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai fez assim. Diga por quê? Diga por quê? Porque o pai nunca vai admitir que você tenha essa mentalidade de escravo. Sabe o que o pai fez? Ei, busca aquela vestidura especial. Aproveita e passa lá e pega o anel. Pega a sandália para ele. E outra coisa, anuncia os trabalhadores que pega o novilho cevado, o bezerro cevado, pega ele lá e manda matar, porque nós vamos fazer uma grande festa hoje, porque aquele que estava morto acabou de reviver. Não, se é para ele, eu sei que você pode dar glória a Deus e misturar com aleluia também. Fique de pé. Olha para cá. Eu estou sentindo ele aqui. Deus está me dizendo que vai curar uma pessoa desse lado de cara aqui agora. Você não vai tomar remédios para essa leucemia mais, porque quando você chegar no médico, haverá uma transfusão de sangue da parte do Calvário no seu corpo físico aí agora. Sabe por que o pai vira as costas? E sabe por que o pai manda buscar? Porque o pai pega 3 coisas para ele. O pai diz assim: pega uma vestidura nova, coloca nele. Porque o pai diz assim: antes de você entrar para casa, deixa eu devolver o que você perdeu. Você está com mentalidade escrava. Eu não quero você na minha casa como filho, sendo trabalhador. Eu preciso de você com a sua identidade restaurada. O pai deu para ele uma roupa nova. Roupa fala de identidade. Sabe o que o pai está dizendo? Estou te devolvendo sua identidade de volta, para você cruzar esta porta e voltar a entender que aqui você é filho e jamais vai ser escravo. Só que quando deu uma roupa nova para ele, além de restaurar sua identidade, habilitou ele para viver algo superior na casa do pai. Ah, você não pegou não. Preparou dimensões novas para ele agora. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou te devolvendo a sua identidade como filho e ainda estou te habilitando para viver o que você ainda não viveu. Sabe por quê? Quando José estava lá embaixo na prisão, que Faraó mandou buscar para exaltar José, deu para ele uma roupa nova. Quando ele chegou lá em cima, sabe o que aconteceu? Chegou como governador, porque Deus vai mudar a sua veste, vai te devolver sua identidade e vai te habilitar na casa do Pai para você viver uma nova dimensão em 2020. Quem acredita nessa palavra, pega essa palavra.